Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Priscila, para quem está chegando no canal, tá? Eu trabalho com atendimento de baralho cigano, tenho uma linha de produtos artesanais, sabonetes, banhos, borrifadores, aromatizadores, incenso, defumação, perfume, tudo isso feito com ervas, extratos de ervas, óleos essenciais, tá? Se você quiser conhecer a nossa linha de produtos, você pode estar entrando em contato no WhatsApp 011 998958844, que nós vamos enviar o catálogo para você estar conhecendo uma grande variedade para você cuidar da sua energia, tá? Bom, vamos lá. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito, tá, de ataques espirituais, mas na nossa mente, tá? Situações que acontecem, que às vezes nós achamos ser o nosso pensamento ou ser intuição, e nada mais é que ataques espirituais tentando de alguma maneira confundir os nossos pensamentos, tá? Então, quem nunca teve, né, de repente, uma atitude precipitada, um momento do nada, aquela irritação, ou você tá bem, tá fazendo alguma coisa e surge de repente uma situação que você vivenciou lá no passado, que já estava, bem dizer, esquecida, resolvida, e aquilo volta com tudo, né, com toda a força na nossa mente, nos causando o quê? Aborrecimentos, chateações, tristeza, novamente, tá? Então, por que eu tô conversando? Hoje eu resolvi fazer esse vídeo, inclusive nem fiz anotação nenhuma, porque eu atendi uma pessoa que teve a parte da vida dela, onde era para ter tido sucesso, né, na parte dela afetiva, na parte dela de relacionamento, e acabou tudo indo por água abaixo, porque é uma pessoa que tem uma certa mediunidade, uma sensibilidade, né, espiritual, e acabou sofrendo ataques psíquicos por conta de estar falando muito dos planos, estar falando dos objetivos, estar contando a respeito, né, da vida dela e não estar se protegendo, né, ela não esteve se protegendo o suficiente para que esses ataques não interferissem no mental e na vida dela, onde acabou trazendo confusões na cabeça dela, crises excessivas de nervoso, descontando, né, essas crises, esse nervoso, essa irritabilidade, muitas vezes no parceiro ou na parceira, e às vezes a pessoa tá certa de que ela tá em si, tendo atitudes que ela tá enxergando de uma maneira. Quando ela sai desse transe, né, espiritual, que muitas vezes as pessoas nem percebem que isso acaba acontecendo, ela cai em si e vê que, nossa, aquilo foi um exagero, nossa, não precisava desse estouro todo, ou dessas palavras grosseiras, ou dessas atitudes que foi tomada, por conta, às vezes, de uma coisa boba que aconteceu, e aquilo virou uma tempestade imensa, tá? Então, o que eu sempre falo para as pessoas, estudem, procurem saber a respeito dos ataques psíquicos, que eles acontecem mais do que a gente imagina, tá? No nosso dia a dia. Isso qualquer pessoa tá sujeito, tá? Isso pode ser quem trata de espiritual, pode ser quem não trata, pode ser qualquer pessoa está sujeito a estar passando por esse tipo de ataque espiritual, tá? E muitas vezes nós nem damos conta de que estamos sob influência, né, dessas energias. Então, qual que é a intenção? Como que ela começa a surgir isso? Vem por uma palavra meio torta de alguém para te irritar, te irritando cai a sua frequência.
vem às vezes, ele tenta de alguma maneira, tá? Baixar a sua frequência para poder entrar com esses ataques na sua mente e fazer com que você tome atitudes, e muitas vezes esses espíritos negativos que agem assim, eles depois ficam rindo, caçoando, né, da gente por atitudes que tomamos e acaba que a gente se ferra ou passa por vergonha em determinada situação, existe N motivos, mas muitas vezes esses espíritos eles acabam rindo mesmo, tá? Tirando sarro da nossa casa, da nossa cara, por conta dessas atitudes que nós tomamos por interferência deles. Então, como eu falo, a parte espiritual boa, ela existe e está em todo lugar, como também a parte negativa. Por que que isso acaba acontecendo? Quando você dá uma bobeada e começa a ter pensamentos, às vezes negativos, ou perde um pouco da esperança em alguma coisa que você ia fazer e não deu certo, você já fica com aquele desânimo, dá uma baixada, vamos dizer assim, na guarda, né, espiritualmente. Então é onde isso acaba ocorrendo, essas entradas, tá? Então eles vão tentando aos poucos te cutucar com uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha colar, que é onde a sua frequência, né, por conta de um sentimento às vezes de frustração, de tristeza ou de raiva momentânea, é onde eles conseguem essas brechas, esses furos para poder estar entrando no seu mental, confundindo os seus pensamentos e muitas vezes trazendo às vezes lembranças negativas que você já tinha esquecido, para que o seu emocional caia, você fique triste, a sua frequência vibracional também vai lá embaixo, e é onde começam esses ataques, né? Psíquicos. Então, pensamentos, às vezes você não tá nem pensando nada, de repente começa, eu acho que o fulano tá me traindo, eu acho que a fulana tá mentindo pra mim. Muitas vezes pode ser, né, alguns sintomas de intuição, mas a maioria das vezes, tá, isso começa com os ataques psíquicos, ataques espirituais. Eles começam assim para baixar a sua frequência. Então, essa pessoa que eu tive conversando hoje, ela deixou um relacionamento todo ir por água abaixo por conta dessas pequenas ataques, essas pequenas perturbações que aconteciam. E ela acabou se tornando uma pessoa impaciente, explosiva, falando coisas, né, muitas vezes extrapolando, exagerando no que ela estava falando, expondo, brigando por coisas que às vezes não tinha nada a ver, e acabou perdendo, né, na verdade, um casamento por conta desse tipo de ataque. Então eles começam, né, devagar, começa com uma coisinha aqui, outra coisinha ali, quando vai ver, eles parece que tomaram conta do seu mental, você não acaba muitas vezes não notando que você está sobre o efeito de energias, né, mais pesadas, e acha que aquilo é da sua cabeça, que tá tudo normal e que o que tá acontecendo é aquilo mesmo. Você começa a se tornar explosivo. Então, quando você perceber que começa uma irritação ou uma sequência de pensamentos negativos, tá? Que não é o que você está vivenciando, atente-se. Porque pode ser os ataques psíquicos começando a acontecer na sua cabeça. Então, às vezes, você tá tudo bem. Não sei se já aconteceu com alguém, de você tá tudo bem com uma pessoa, do nada começa a vir recordações e coisas que às vezes te fez sofrer, ou que às vezes te deixou chateado, ou alguma palavra que foi dita no passado, só que você lá atrás já resolveu a situação. Mas acaba isso voltando e você começa a pegar de novo raiva, ranço, mágoa, tá? Dessa pessoa com quem já estava a situação resolvida. E de repente você encontra com ela,
ela nem entende o porquê que você tá tratando ela diferente, ou porquê que você tá sendo fria, ou porque você tá querendo distância. Muitas vezes já são esses ataques acontecendo, tá? E isso, se deixar não resolver com orações, com meditação, com mudar a sua frequência, tá? Seja com oração, com banho de ervas, com firmeza nos seus orixás, seja lá como for. Isso começa a criar uma bola de neve, tá? Então começa com uma irritaçãozinha dentro de casa, quando vai ver essa irritação, você já discutiu com o seu chefe, você já foi mandado embora e começa aquele tormento, né? Aquela mudança brusca toda negativa, às vezes na vida da pessoa, e aquilo nem é para acontecer, acabou sendo um descuido e de uma situação que pegou ali do vizinho, do primo, sei lá de quem. E quando vai ver, aquilo tomou uma repercussão tão grande que você acabou indo discutir com quem? Com a pessoa errada, que foi o seu chefe. O que o seu chefe fez? Você não vai me tratar assim, rua. Então, às vezes, sabe, os ataques, eles não vêm dentro. Então, às vezes, a pessoa fica tão focada, às vezes, no relacionamento, esse ataque vem e te prejudica em outra coisa. Te prejudica no profissional, te prejudica, às vezes, numa discussão dentro de casa, tá? E isso vice-versa, isso pode acontecer em qualquer área da vida da pessoa, tá? Começa em casa, termina no trabalho, começa no trabalho, acaba com um relacionamento, às vezes, dentro de casa. Então, é o que eu indiquei hoje para uma pessoa que eu conversei. Atente-se quando começa a dar essas baixas, né? Ou esse cansaço, ou vem de repente uma sonolência. Fiquem de alerta, reforcem a sua conexão com o seu anjo de guarda, com o seu orixá, com o que você acreditar, que você se sinta bem, que te traga luz, que te traga conforto, que te traga pensamentos negativos. Uma das coisas que eu acho que é muito forte e que faz essa mudança brusca é você colocar uma música já numa frequência mais alta, tá? Então, você coloca uma música, um mantra, alguma coisa que tem uma frequência, a entidade que tá tentando ali de alguma maneira te afetar, ela não aguenta essa frequência. Em outros vídeos eu já falei para vocês a respeito do poder do som da música, de um mantra, que ele trabalha e mexe e muda toda a nossa frequência das nossas células do corpo todo, e elas vibram de acordo com o que está sendo emanado. Então, começou a perceber alguma situação assim, coloca um fone de ouvido, escuta aí por uns minutinhos, você já sente a mudança na frequência e na vibração, e com certeza, se tá tendo algum tipo de ataque energético, espiritual, aquela frequência já elimina isso, entendeu? Então eu indico muito. Então você não precisa perder às vezes horas, né, do seu dia fazendo mantra. Um pouquinho que você escuta e já consegue subir a sua frequência, isso que tá tentando o ataque, ele já sai. E aí você consegue, né, voltar de novo para si e fazer a sua meditação, seu pensamento, sua oração, para que não caia mais nesse tipo de frequência, né? Que eu chamo de ataque espiritual. Eu passei já muito por isso, eu lido com muitas pessoas, converso com muitas pessoas. Então é óbvio, né, que acaba sobrando alguma coisa. Então, por isso que eu sempre tenho que tentar ficar o máximo atenta para esse tipo de... Então, começou uma irritação um pouco diferente do que eu já sou, que eu já sou uma pessoa irritadiça. Começou um pouco diferente, ou com pessoas que eu não tenho o hábito, né, de ficar irritada, eu já sei que tem alguma coisa ali, falo, já tem coisa estranha aqui, então eu já vou mudar isso. Eu me isolo um pouco, geralmente às vezes é no quarto, e já tento lá na hora já mudar essa frequência, essa situação, tá? Tem coisas que às vezes, que nem eu que trabalho com atendimento, né, tentando ajudar, aconselhar, achar um caminho, né, pra pessoa sair às vezes de uma situação ruim que ela tá, que às vezes a causa é obsessor, esse que a gente tentou ajudar, esse obsessor, ele entende assim, você não tem nada com isso, você foi ajudar ela e ela me prejudicou em outra vida,
então eu vou agora fazer alguma coisa com você. Então eles tentam também o ataque, tá? Então por isso que eu falo, quem trabalha com público não é fácil. O pessoal que trabalha na linha de cura, terapia, leituras de baralho, tá? Que trabalha correto em relação a isso. Porque, assim, tem várias situações, né? Que a pessoa às vezes já vai lá e não tá nem aí. Mas quem trabalha nessa linha de tratamento, de cura, de elevação, mudança de frequência energética, acaba recebendo bastante ataque espiritual. Então, você pode às vezes passar defumação, fazer o que for. Se você não conseguir alinhar de dentro para fora, você não consegue estabilizar, tá? Então é lógico que depois que eu termino meus atendimentos, eu passo uma defumação, eu passo um anil, né, no chão para poder tirar qualquer tipo de energia. Às vezes não é só do cliente, às vezes minha também, né? Que eu não vou falar para você que eu vivo 24 horas por dia emanando luz, porque isso não é real. Mas o máximo que eu tento fazer essas limpezas com ingredientes eu faço, mas eu sempre tento tirar, nem que for uns minutinhos do meu dia, para trabalhar essa frequência que eu gosto através de mantras, que trabalha toda a nossa frequência, né, das células, todas se movimentam naquela frequência que eu estou escutando, para poder trazer um alinhamento de dentro para fora, emocional, mental para fora. Isso estando fortalecido, o externo não atinge, tá? Então eu começo a perceber, eu hoje em dia geralmente me dá muita sonolência, eu começo a perceber energia diferente, já começo a sentir sonolência. Se eu pegar e for deitar antes de fazer o meu mantra, pode ter certeza que eu vou ter pesadelo, eu vou me sentir mal, eu vou acordar irritada. Então eu não posso deixar isso pegar força em mim, né? Porque na hora que você deita é como se você entrasse num modo ali que o seu espírito, né, dá uma saída do corpo para você repousar. Então é onde você acaba dando brecha para outra entidade às vezes tomar mais força em cima da sua energia mesmo, né? Então, mesmo que seja uma cochilada, às vezes, eu tento ao máximo não dormir sem antes mudar a frequência. E muitas vezes, se eu mudar essa minha frequência antes de deitar, essa sonolência já passa, tá? Porque eu sei que vem de coisas espirituais, tá? Então, a gente tá falando isso a respeito de espiritual. É lógico que a pessoa tem muita sonolência ou tá com crise de ansiedade, isso são outras situações. Mas eu tô falando aqui a respeito do espiritual. Então, se vocês puderem estudar, ler a respeito de como funcionam os ataques psíquicos, vocês vão ver que eles acontecem com muito mais frequência do que a gente imagina. Tá? Muitas vezes, sim. Isso aqui é a pior coisa que uma mulher baixar essa frequência dela, muitas delas é quando entra na TPM, né? Eu era vítima disso. Entrava na TPM, baixava a irritação, nervoso, e isso é hormonal. Mas acaba afetando a gente emocionalmente, né? Porque a gente chora, a gente fica irritada, a gente xinga, faz o que tem que fazer. Então, cuidar disso, né? Do nosso mental, do nosso emocional, mudar o quanto antes você perceber esses sintomas diferentes que não são seus, já tentar o mais rápido possível mudar a frequência. E você pegando o hábito de estar fazendo isso, depois é instantâneo. Começou a cair o negócio, você já dispersa. Começou aquilo, você já dispersa. Começa a ser no automático. Então você acaba se fortalecendo, né? E pegando essa prática de fortalecimento mais rápido ainda, tá? Então esse vídeo é dessa dica sobre ataques psíquicos, tá? Quem quiser ler sobre isso é bem interessante, quem gosta, né, desse tipo de assunto. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Se você quiser deixar às vezes sua opinião, se você já passou por esse tipo de ataque, situação, que tomou atitudes e depois acabou se arrependendo porque percebeu que você estava fora de si, coloque aí no comentário também, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.